Meu nome é Alexandre, belezinha, tamo juntos, deixa o like, se inscreva, compartilha dessa moral. O negócio é o seguinte, o Odisseu, grande Odisseu, ele não queria ir para a guerra de Troia, não queria recuperar a Helena sequestrada ou ida voluntariamente. Acho que a gente nunca vai saber como é que foi isso, se a lábia de Alexandre era boa ou se a Helena estava doida para pular a cerca. Odisseu não queria ir, mas como eles fizeram uma reunião entre os reis ali gregos, de que se acontecesse alguma coisa com a Helena, todos eles se juntariam e iriam fazer justiça. Quando ele foi recrutado, quando foram lembrar ele, sequestraram a Helena, lembra aquele nosso juramento, aquele nosso pacto? Você precisa pegar o seu exército aqui de Ítaca, se juntar ao nosso e vamos lá atacar Troia e recuperar a Helena. Ele se fez de maluco, ele começou a jogar sal na terra, começou a arar de uma forma esquisita e teve uma estratégia dos reis que foram chamá-lo de colocá-lo, o seu filho recém-nascido, um bebê ainda, no meio do caminho do arado, para ver, se ele ficou louco, se ele enlouqueceu, ele vai passar com o arado em cima da criança, do seu próprio filho. E ele não fez isso, porque ele não estava realmente louco, só estava aquele, como sempre, né? O Odisseu, ele é astuto, né? Ele sempre tem umas boas ideias, mas dessa vez a ideia dele não funcionou. Ele acabou pegando os soldados de Ítaca, se juntou aos outros guerreiros gregos e foram até Troia para tentar recuperar a Helena. A batalha durou uns 10 anos, terminou com a entrada do cavalo de Troia dentro da cidade. Alguns dizem que foi uma ideia do próprio Odisseu, colocou uns melhores guerreiros dentro do cavalo, esperou que a cidade dormisse ou ficasse embebedada, comemorando a vitória sobre os gregos, porque o cavalo era um símbolo da derrota dos gregos. Eles trouxeram esse cavalo para dentro da cidade, comemoraram, beberam, exaltaram os deuses pela vitória sobre os gregos. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Quando todo mundo estava bêbado, todo mundo estava dormindo, eles foram até os portões, abriram os portões e os soldados que tinham, os exércitos que tinham se escondido numa ilha próxima, voltaram e invadiram a cidade com o portão aberto. Aí saquearam, destruíram tudo, conquistaram Troia. Aí o que aconteceu depois disso, que eu vou trazer nesse vídeo para vocês. Após 10 anos de guerra, os gregos conquistaram Troia, usando o famoso cavalo de Troia. Com a cidade destruída, Odisseu reuniu seus 12 navios, ele levou 12 navios de Ítaca e rumou para Ítaca, voltou para casa. A princípio, a viagem deveria ser relativamente rápida, mas os deuses, especialmente Poseidon, que no meio do caminho ele arrumou uma treta com o filho de Poseidon, que era o Ciclope. Aí Poseidon fez de tudo para que a viagem fosse o mais longa possível, ou tentou matar várias vezes Odisseu. Acabam transformando o retorno dele em uma longa jornada. A primeira parada de Odisseu foi na terra dos Cícones. O que aconteceu lá? A primeira parada é na cidade de Cícones, dos Cícones, um povo aliado de Troia. Então já havia uma animosidade. Os homens de Odisseu saquearam a cidade e capturam riquezas. Já não bastava a riqueza, as cidades, as escravas que eles fizeram em Troia. Eles ainda foram para os Cícones, saquearam, sequestraram, escravizaram as mulheres de lá. E esse negócio de sequestrar e escravizar deu um rolo danado com Aquiles, porque ele não queria ceder a sua escrava. Isso foi um dos motivos da fúria de Aquiles, que quase botou tudo a perder, que levou Aquiles à morte também. Então ele chegou em Cícones, os homens de Odisseu saquearam a cidade e capturaram riquezas. Odisseu ordena que partam imediatamente, mas muitos ignoram sua ordem e permanecem festejando. Gente, vamos embora, vamos pro barco, que eu tenho que chegar a Ítaca. Entraram lá, saquearam, mas chegou a hora de ir embora e tinha homens que não queriam ir. E essa tropa do Odisseu é meio esquisita.
Eles são curiosos, eles são teimosos, às vezes teve momentos que o Odisseu teve que botar todo mundo no barco à força. Não era um rei muito, muito que convencia muito rápido com as suas palavras, tinha que exercer a força na medida do possível. Mas ignoraram sua ordem, não eram muito obedientes. Enquanto isso, os sícones chamam reforços do interior. Galera, estou sendo atacado aqui pelos gregos, dá um suporte aqui. E por eles terem demorado a sair da ilha, a ideia era saquear, pegar mantimentos, comida para a viagem. Em vez de fazer logo isso e saírem de imediato, não, eles ficaram lá mais tempo do que devia, deu tempo para os saqueados procurarem reforços e deu maior rolo. Eles retornam em grande número, atacam os gregos de surpresa e matam vários guerreiros. Aí já começou, já na terra dos sícones, começou a capacidade militar de Odisseu diminuir. Seus homens começaram a morrer no início do trajeto. Eles chamaram os reforços, retornaram com grande número, atacaram os gregos de surpresa e mataram vários guerreiros. Somente depois de sofrer pesadas perdas, Odisseu consegue escapar da terra de Sícone. Mas isso foi só o começo. Pior ainda, vai acontecer muita coisa a ponto de Odisseu chegar em casa sozinho. Perdeu todo o seu exército, seus barcos, perdeu tudo. A primeira lição que a gente tira disso, que é a ganância dos soldados de Odisseu e a desobediência de seus homens custaram muitas vidas. Desobediência, ganância. Se eles fossem obedientes, teriam saído antes, não teria ninguém morrido. Se não fosse a ganância de querer mais, vamos saquear essa outra cidade. Já não bastou a cidade de Troia, tudo que eles saquearam lá, eles queriam mais. A ganância faz a gente chegar à ruína. Depois da terra dos Sícones, eles foram para a terra dos Lotófagos. Aí, amigo, o bagulho fica doido. Depois de uma tempestade, a frota chega à terra dos Lotófagos, que significa comedores de lótus. O povo local oferece aos marinheiros um fruto chamado lótus. Tudo bem, chega aí, rapaziada. E, vocês são lá, estavam lutando na guerra de Troia, beleza. Vocês são guerreiros, são heróis. Aí, dá uma cafungada nessa flor aqui, come, pode comer. Come que faz um bem danado. Dá um barato maneiro, tu vai começar a ver um monte de unicórnio. Então é isso, os comedores de lótus ofereceram os lótus aos soldados de Odisseu, o povo local ofereceu aos marinheiros esse fruto chamado lótus. Quem come o fruto, olha só a situação, quem come o fruto perde a vontade de voltar para casa. Perde a vontade de voltar à sua racionalidade, à sua razão. O que eles estavam fazendo ali? Estavam voltando para casa. Eles perderam a vontade de voltar para casa, ver filhos, esposa, lar, seu povo. É isso que essa planta faz, essa flor faz com quem a consome. Quem come esse fruto perde a vontade de voltar para casa. Fica ali curtindo barato, vendo coisas, esquece a família, a missão, deseja apenas permanecer ali, prostrado, vivendo sem preocupação, só curtindo o momento. É o que a droga faz. Quando alguns dos seus companheiros comem o lótus, Odisseu os arrasta à força para os navios. Aí o próprio Odisseu, que não deve ter consumido a flor, a planta, né, o lótus, ele arrasta, ele vê a situação, ele quer ir embora. E o que é interessante é que os marinheiros que consumiram, eles perderam a vontade de voltar para casa, mas o Odisseu se manteve focado nisso, quer voltar para casa. E talvez observando o comportamento dos marinheiros fez com que ele não consumisse. E ele quis arrastar, ele arrastou praticamente à força esses marinheiros que estavam ali embebecidos, drogados com aquela lótus, arrastou eles para dentro do navio. Quando alguns dos seus companheiros comem o lótus, Odisseu os arrasta à força de volta para os navios, manda amarrá-los e ordena a partida imediatamente antes que mais homens sejam seduzidos. Ele não só tirou eles da ilha,
colocou eles no navio e mandou amarrar esses homens que consumiram o Lotus. Porque se não amarrasse, eles desceriam do barco que iam voltar para... O vício da droga, o vício daquela entorpecência que eles estavam gostando naquele momento. E esse Lotus simboliza a tentação de abandonar os deveres, esquecer os propósitos da própria vida, do que realmente é o que a droga faz. É o que o desejo faz. O desejo, ele te tira da razão. Você perde completamente o objetivo, o norte, a direção, o que você veio fazer aqui, o que você almeja da sua vida, o que você espera daqui a algum tempo. Eles estavam indo para casa, eles não queriam mais voltar. Incrível, incrível essa situação. Mas Odisseu, em nenhum momento, acho que foi uma das primeiras vitórias de Odisseu nessa viagem, tão difícil, tão conturbada e tão sofrida que ele perdeu tudo. Ele nunca, em todo esse trajeto, em todos esses anos que ele viveu no mar, saindo de Troia até chegar em Ítaca, ele nunca perdeu o principal objetivo, que é voltar para casa, ver Penélope e o seu filho. Deixa o like, se inscreva no canal e eu volto com esse assunto depois. Fui!